Alô, vocês, ouvintes e assinantes da Alta Conexão e também da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho do ano de 2026, e este é o resumo esportivo entrando no ar. Eu lembro que vocês podem nos ver e ouvir assinando a Rede Alta Conexão, a Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo e também no YouTube da Alta Conexão. Logicamente, a gente hoje não poderia estar falando de outra coisa que não seja o encerramento da Copa do Mundo, da FIFA, Estados Unidos, Canadá e México. A partida de ontem, a finalíssima da Copa do Mundo, colocou frente a frente Espanha e Argentina, num jogo onde muitos dizem que a Argentina foi covarde, muitos dizem que os argentinos não souberam, não conseguiram e não fizeram aquilo que se esperava. Eu gostaria de deixar claro aqui que os argentinos não conseguiram jogar contra a Espanha. Se a gente voltar no tempo, nas semifinais, o poderosíssimo time francês não conseguiu chegar ao gol da Espanha. O poderosíssimo time belga até que conseguiu alguma coisa, mas a Espanha, por si só, pela sua forma de jogar, pela sua sistemática de jogo, ela não permite que o seu adversário tenha posse de bola, ela não permite que o seu adversário tenha controle de jogo. Então, muita gente está dizendo que a Argentina se acovardou. A Argentina tentou fazer um jogo reativo, mas não conseguia reagir, porque a Espanha usava uma das grandes frases do mestre Carlos Alberto Parreira: a gente se defende com a bola no pé. A Espanha se defendeu atacando e não permitiu à equipe argentina nenhum momento de bom futebol, nenhum momento de chance de gol. Volto a dizer, o futebol coletivo, o bonito futebol de troca de passes, de Rodri, de Dani Olmo, de Fabián Ruiz e também dos meio-campistas que entraram no segundo tempo, encheram os olhos de todos nós e fizeram da Espanha a legítima campeã do mundo. Uma partida de final onde a Espanha teve 20 arremessos a gol contra apenas um da equipe argentina, e esse único da equipe argentina já foi na prorrogação, no final do segundo tempo da prorrogação, mostram a superioridade espanhola. Vários bons jogadores e o grande detalhe, jovens jogadores que há 4 anos atrás jogavam pela seleção sub-20, jogadores que há 2 anos atrás fizeram a final olímpica de Tóquio, agora vestem a camisa da Fúria com muita categoria, com muita justiça. E o técnico espanhol tem o seu time na mão. Ele promove as alterações que todo mundo sabe que ele vai promover, e as equipes não conseguem combater. A Espanha é campeã com muitos méritos. O que dizer da Argentina? Dizer da Argentina que a Argentina chegou longe demais. Uma equipe com 90% de jogadores medianos, enquanto que a Espanha recheia o seu meio-campo com armadores, com meio-campistas de criatividade. O técnico Lionel Scaloni recheia a sua equipe com volantes, aqueles volantes de antigamente que pouco produzem e que mais marcam. E o que aconteceu no dia de ontem foi isso. Além de tudo, o time argentino, um pouco envelhecido, acabou sentindo o peso do calor e o peso da intensidade do campeonato. A Argentina teve muitas dificuldades para chegar à final, nos mata-matas sofreu muito, e na final, ainda teve contusões e expulsões. O técnico Lionel Scaloni, na minha opinião, fez dele
o máximo possível. Lionel Messi, muita gente critica, dizendo que ele fez uma partida pífia. Na realidade, Lionel Messi jogou como jogou todas as partidas, procurando a zona morta do campo, aonde, pelo plano de jogo argentino, ele deveria receber as bolas para tentar alimentar os seus companheiros. O fato é que os argentinos não conseguiam ter a posse de bola para efetuar o passe para o Lionel Messi. Ou seja, ele passou o jogo todo escondido em campo, procurando um lugar para receber bola, mas não existia. A Espanha, se a gente colocar num tabuleiro de futebol de mesa, a Espanha povoava o campo geograficamente. Então não havia uma região do campo livre, onde Messi deitou e rolou em toda a Copa do Mundo. Mais uma vez, parabéns à Espanha, bicampeã mundial, entrando para o hall dos bicampeões mundiais. A Espanha já se coloca como potência para a próxima Copa do Mundo, porque acredito que todos esses jogadores deverão estar na próxima Copa. Com relação à eleição dos melhores, muita gente criticou o fato do Rodri ter sido eleito o Bola de Ouro da Copa do Mundo, só que o Bola de Ouro da Copa do Mundo ele é determinado usando todas as atuações. E o Rodri teve uma atuação linear em todas as partidas. Lionel Messi foi muito bem no início, mas fez uma final muito apagada. Então, você não poderia dar um título de bola de ouro a um jogador que não teve um desempenho a contento na mais importante partida. Então, contrariando o que muitos dizem, eu acho que a FIFA agiu corretamente em premiar o Kobarci como jogador revelação da Copa, o goleiro Unai Simon como o goleiro menos vazado, tendo levado apenas um gol, e Lionel Messi Lionel Messi não, fui traído aqui, e o jogador o Rodrigo como o melhor jogador da Copa do Mundo. O artilheiro foi Kylian Mbappé e a grande seleção espanhola sai fortalecida. Como saem também fortalecidas algumas seleções de médio escalão, como Bélgica e Noruega, tivemos algumas revelações. Poderíamos dizer que Inglaterra e França são um pouco decepcionantes. Eu não diria decepcionante, eu só acho que a própria final que mostrou o que a Espanha fez contra a Argentina reforça que na disputa do terceiro lugar a Espanha engoliu a França da mesma forma como engoliu a equipe argentina. A Espanha hoje é o time a ser batido. O grande desafio das outras seleções será aprender a jogar contra este esquema espanhol. Este será o grande desafio, o grande challenger, como eles gostam de dizer, de todas as outras seleções. Como deter os poderosos jogadores espanhóis. Na disputa do terceiro lugar, nós tivemos aquele jogo bizarro, onde a Inglaterra bateu a França por 6-4. A Inglaterra abriu 4-0. A França foi recuperando-se no segundo tempo, depois de uma vergonha do primeiro tempo, e ficou um jogo absolutamente sem marcação. Parecia aquele jogo festivo da NBA, o NBA All-Star, onde as equipes atacam e não defendem. Nosso resumo esportivo do seu primeiro tempo vai ficando por aqui. A gente volta já já com o segundo tempo do nosso resumo esportivo. E de Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, preenchendo ainda um pouquinho para falar sobre a Copa do Mundo, falando um pouquinho sobre o tema arbitragem. O que aconteceu na arbitragem dessa Copa? Muita gente diz que houve favorecimento para a Argentina, e a Copa do Mundo, sem a final com Messi em campo, não seria a mesma. Eu diria que os árbitros olharam para os lances referentes ao time argentino de uma forma diferente que olharam para os outros.
Houve um lance na partida de ontem, um gol anulado da equipe espanhola, o que houve sim um pisão, mas um pisão que passaria desapercebido, como passou em vários lances. Então, fica, não está mácula, mas fica este ponto de interrogação na forma como a arbitragem olhou diferente para os jogos que envolviam Messi e a equipe argentina. E, logicamente, não poderemos deixar de falar sobre a FIFA, né? A FIFA que aceitou uma reclamação do presidente dos Estados Unidos sobre um lance de cartão vermelho, apagando a suspensão do cartão vermelho do jogador alemão. Uma situação que eu jamais, em tanto tempo que cubro futebol e Copa do Mundo, jamais tinha visto coisa igual, e fica uma mancha nesta Copa do Mundo em relação à FIFA e em relação ao presidente. Graças a Deus, os deuses do futebol estavam de plantão e a equipe americana não se beneficiou com a presença deste jogador. Mudando a chave, afinal de contas, a ressaca da Copa acabou, resumo esportivo não, e o futebol continua. O futebol brasileiro teve alguns jogos no meio de semana passada, não precisaremos analisá-los com muito afinco, mas levantamos aqui o sinal amarelo para três equipes. Três equipes que acabaram perdendo. O Grêmio perdeu em Mirassol por 2-1. O Vasco perdeu do Vitória no Barradão por 1-0. E o Santos, num jogo de muitos erros, perdeu para o Botafogo no Newton Santos por 2-1. Essas três equipes ainda estão em condições matemáticas de escapar com tranquilidade do rebaixamento. Afinal de contas, o campeonato no seu primeiro turno está terminando agora. Ou seja, a partir do próximo final de semana, nós teremos um novo campeonato. Agora, o que preocupa é o futebol pífio que continua sendo apresentado por essas três equipes. E com relação ao Santos, o que assusta é a instabilidade do seu time. O Santos fez uma partida até que de razoável para boa contra a equipe do Botafogo, mas pecou pela sua instabilidade. Muito emocional. Muitos dizem que Neymar voltará para cumprir o contrato, jogará o segundo semestre com a camisa santista. Resta saber qual será o Neymar que vai entrar em campo. O Neymar que jogou o primeiro semestre pelo Santos pouco ajudou. Agora, o Neymar que existe, se é que ele existe ainda, poderá fazer da equipe do Santos uma outra equipe e levar a equipe santista a um outro patamar. Não vamos aqui falar sobre dívidas, salários atrasados, porque aí levaria um programa inteiro. Virando a chave, falando de voleibol masculino, terminou a fase de classificação da Liga das Nações e o Brasil, depois de muito tempo, fica fora, ficou em 9º lugar, classificaram os seus 7 primeiros e mais o país mandante, a China. Quem me acompanha aqui já deve ter ouvido dizer que, se no feminino o Brasil consegue ainda ter novas jogadoras, consegue uma reformulação e consegue se manter ainda no top 3, no masculino nós não temos essa renovação, no masculino nós não temos mais jogadores que decidem, e me parece, isso apenas me parece, que a era Bernardinho, se não acabou, deve durar pouco tempo. Ele não consegue extrair mais dos seus jogadores o que ele extraía nos tempos passados. O Brasil termina uma campanha muito ruim, há muito tempo não fazia uma campanha ruim e, principalmente, há muito tempo o Brasil não jogava tão mal no seu voleibol masculino. O voleibol feminino retoma esta semana a fase final da Liga das Nações no setor feminino, com o Brasil jogando contra o Japão pelas quartas de final, na quarta ou na quinta-feira. A tabela ainda não foi confirmada. E, logicamente, na próxima segunda-feira, o Resumo Esportivo vai estar levando para vocês tudo aquilo que aconteceu nessas finais da Liga das Nações de Vôlei 2026. Para encerrar, e virando a chave para a velocidade,
tivemos um fim de semana muito bom para o automobilismo brasileiro. Na Fórmula 2, Rafael Câmara, que já é cotado para ser um dos pilotos da equipe Haas no ano que vem, acabou vencendo o Grande Prêmio da Bélgica no desafiador circuito de Spa-Francorchamps. Ele ainda, na briga pelo título, consegue a sua segunda vitória no ano. Na Fórmula 1, o Gabriel Bortoleto largou em oitavo e lá conseguiu se manter. Ele repete o oitavo colocado da última prova, fica na oitava posição em Spa-Francorchamps, mais uma prova vencida por Kimi Antonelli, este garoto italiano de 19 anos, que vai desafiando e quebrando recordes em cima de recordes, e vai liderando com relativa tranquilidade o Campeonato Mundial de Pilotos, tendo na sua cola, mais em quase 50 pontos atrás, o interminável Lewis Hamilton. Andrea Kimi Antonelli, uma aposta da equipe Mercedes no ano passado, acaba mostrando que a turma da Mercedes ainda tem olho clínico para pinçar um grande piloto e, logicamente, um futuro campeão. Bom, o nosso resumo esportivo neste segundo tempo vai ficando por aqui. Este final de semana ficamos apenas com 2 tempos, afinal de contas, o tempo urge. A ressaca do futebol já começou, mas ela só vai durar até amanhã, porque começaremos com jogos de mata-mata da Copa Sul-Americana, algumas partidas do Brasileirão, e o resumo esportivo vai estar por aqui, ao lado de vocês. Eu lembro que Rede Gama MGT, sempre com você, youtube.com/alta conexão. Ótima semana a todos, nos vemos na próxima segunda-feira.